Olá, no Em Pauta de hoje a gente vai conversar com o vereador Carmo Luiz, ele que é do partido PSC, está aí no segundo mandato. Vereador, muito obrigada por aceitar o nosso convite, mais uma vez aqui do programa Em Pauta. Obrigado, Vivi. Obrigado a você que nos assiste através da TV Câmara. Nós agradecemos o privilégio da sua audiência e para nós também é um grande privilégio porque os trabalhos são muito grandes, são constantes e muitas vezes nós não temos veículos de comunicação suficiente para mostrar. E a TV Câmara é um importante veículo que mostra o trabalho desta importante Câmara da região metropolitana de Campinas. Obrigado e mais uma vez um prazer poder tratar dos nossos assuntos aqui da Câmara Municipal. Então, vereador, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre regularização fundiária. O senhor que fez parte aí de uma comissão entre 2016 e 2018, né? Como que estava naquela época? Mudou alguma coisa de lá para cá? Na verdade, eu faço parte da Comissão de Regularização Fundiária desde o meu primeiro ano de mandato, em 2013. Eu fui eleito em 2012. Já participei da Comissão de Regularização Fundiária, eu não era o presidente, quem era o presidente era o vereador Sidão Santos. Foram os princípios dos trabalhos de um resíduo, né, de um legado social que fora deixado da década de 90 na nossa cidade, entre as décadas de 60 e 90, formação de favelas, núcleos, invasões, grandes ocupações da década de 90 na região sul, com Osiel, Monte Cristo, Gleba B, Campo Belo, Itaguaçu, Dom Gilberto, Pucamp, uma comunidade com quase 150 mil habitantes dentro da cidade de Campinas. E é interessante avaliar que a Unicamp mostrou um dado, uma pesquisa feita recentemente, que diz que 60% dos imóveis da cidade de Campinas são irregulares. Faltou realmente gestão pública, nós não tínhamos ainda a ideia dos planos diretores, da lei de uso e ocupação de solo. Antigamente, lá para a década de 50, 70, os loteadores abriam uma rua, vendiam o pedaço do terreno e o governo tinha que correr atrás para levar a infraestrutura. Então nós temos o resíduo dessa história e foi um trabalho começado por vários vereadores, eu fiz parte no começo e depois, passado isto, eu me tornei o presidente de uma nova comissão de estudo, uma comissão especial de estudos dentro da Câmara e no final do ano de já um trabalho muito grande, todo o legado que já vinha, relacionamento com a Secretaria de Habitação e a Coab, no ano de 2016, final de 2016, 2017, fora decretada uma lei federal, a 13.465, que determinava que a regularização fundiária era um programa de Estado. Era necessário que fossem feitas nas diferentes cidades, dos mais diferentes rincões do país, era necessário que se fizesse a regularização fundiária. E esta lei, tudo que nós muitas vezes não tínhamos conseguido fazer em função de regras jurídicas, esta lei veio e foi quebrando essas barreiras, dando condições para que o município onde estão localizadas as irregularidades tomasse a decisão para fazer a regularização fundiária. O governo municipal, junto com a Câmara Municipal, junto com a nossa comissão e outras comissões de vereadores diversos que tiveram trabalhos enormes e as diversas secretarias municipais, reuniram-se e começou-se um grande trabalho que já vinha sendo feito com o plano diretor, que era uma obrigação, e aí nós podemos tratar depois sobre a macrozona 7, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo, e dentro disso tudo, que já vem desde lá de trás, da visão de cidades resilientes, ou seja, já é um movimento coletivo no sentido da regularização. O governo colocou um grande secretário na gestão, que foi o Rocílio, e ele tomou posse realmente da regularização fundiária. Nós tomamos par e passo, não apenas a minha comissão, que eu presidia, mas muitos vereadores, e começou um trabalho de regularização fundiária na cidade de Campinas que nunca na história do Brasil aconteceu. Então Campinas ela é uma referência, nós estamos recebendo em Campinas prefeitos de capitais
como Cuiabá, Salvador, muitas capitais, a fim de entender de que forma nós estamos conseguindo fazer com que a regularização fundiária seja tão rápida e tão eficiente. E é extraordinário, é maravilhoso quando nós vamos até algumas comunidades e entregamos a escritura na mão normalmente sai no nome da mulher, já é uma tendência também, mas é maravilhoso como isso acontece, a segurança que dá, a garantia de que aquela pessoa pode investir e muito mais. A regularização fundiária, ela traz no bojo a dignidade e junto com a dignidade, muitas vezes aquilo que é físico, a infraestrutura que falta em volta das vidas, às vezes asfalto, muitas vezes educação, muitas vezes cultura, muitas vezes o mínimo de dignidade que aquelas pessoas deveriam ter, não tem porque há irregularidade. E Campinas, infelizmente, nós temos em torno de 428 núcleos e favelas. Então é um trabalho muito grande, não será resolvido por este governo, não acontecerá neste governo. É um trabalho que eu tenho um projeto que não consegui passar ele na casa, que chama Minha Casa Legal, para que ele não fosse um projeto de governo, que ele fosse um projeto de Estado. Que o governo que assumisse a responsabilidade da próxima gestão ou das próximas gestões, assumisse junto o compromisso de entregar novas escrituras. Este governo, junto com a Câmara, junto com todos que vêm trabalhando muito, com outras, tem o objetivo de entregar 20 mil escrituras até o final do ano que vem. É muito ambiciosa, o projeto é ambicioso, mas o que estamos observando e ajudando e colaborando, inclusive em elogios e parabenizando o trabalho dos técnicos da Coab, da Secretaria de Habitação, que tem sido diferente de muitas vezes em alguns departamentos que nós percebemos uma certa desordem. Eles têm sido muito organizados, muito metódicos, determinou regras, determinou deadlines, determinou tempos, determinou processos para que estas populações, essas comunidades, que muitas vezes viveram a vida inteira, como é o caso do Vila Brandina, a vida inteira irregular, possam, enfim, ter a regularidade, ou seja, ter o seu direito. É um trabalho a quatro mãos, eu tenho costume de dizer a quatro mãos, entre aspas, porque tem que ser todas as mãos. Não é interesse apenas do cidadão que vive na favela ou dentro da comunidade. É interesse da sociedade, nós somos um órgão, nós somos um único órgão. E se um membro ou uma célula desse órgão entra em disfunção, o nosso organismo entra. E se nós entendermos a sociedade como órgão, nós não podemos aceitar comunidades doentes. Nós estamos no século XXI, nós somos Campinas, a maior cidade da região metropolitana, com um PIB de 6 bilhões. É necessário que a sociedade se envolva, e se envolve muito. Nós temos muitos trabalhos sociais, religiosos, dos mais diferentes tipos, nas mais diferentes comunidades. Só que eu preciso que a sociedade se envolva e façamos o trabalho no sentido de resgatar, fazer o resgate destas sociedades. Para terminar essa parte, muitas vezes, semeaduras que foram feitas lá atrás, nós estamos colhendo, às vezes frutos amargos, doloridos, que foi a violência na nossa cidade, tudo que já aconteceu. Se nós queremos um fruto melhor, e mesmo que nós não o colhamos, é necessário que façamos a semeadura para que possamos resgatar. Se não já a pessoa velha, o jovem, a criança, o menino. E só vamos fazê-lo dando dignidade e levando a educação. E a regularização fundiária traz tudo isso no bojo. Então, por isso, a importância da regularização fundiária e as outras regularizações que foram feitas na cidade. O plano diretor que expulsou empresas da nossa cidade, a lei de uso e ocupação do solo. Então são ações que foram jurídicas, que traz segurança jurídica ao cidadão lá na favela e ao empresário que quer trazer empresas para a nossa cidade e oferecer empregos e desenvolvimento. Vereador, ainda na questão de regularização, o senhor disse aí que atinge a cidade inteira, né? Mas ali na região do Campo Belo, pode-se dizer que ela é mais grave, ali são 22 bairros e 18 ainda são irregulares.
É muita coisa. A região do Campo Belo, ela precisa de um resgate histórico, é importante isso. E eu vou aproveitar a oportunidade não para fazer o resgate histórico, espero que dê tempo, mas para tentar explicar o processo. O primeiro decreto de desapropriação, essa é a palavra, que declara a área de utilidade pública para fins de desapropriação de imóveis situados no município de Campinas e Indaiatuba, necessários para ampliação do aeroporto internacional de Viracopos, ele foi decretado no dia 27 de setembro do ano de 1979. Eu tinha 9 anos, você talvez não tivesse nem nascido ainda. 1979, o decreto 14.031, pode pesquisar na internet, do dia 27 de setembro de 79. Depois nós tivemos outros decretos, que alguns eu já tive a participação deles, que foi o decreto de 2005, o decreto de 2006, a macrozona e agora o plano diretor. Aí você já tem uma atividade. Esse eu já era adulto e já estava trabalhando nessas ações. O que acontece com a região do entorno do aeroporto de Viracopos, especialmente a região do Campo Belo? Ela foi decretada no ano de 79 que não podia fazer mais nada lá. A casa que existia tinha que ficar do jeito que está. Se a pessoa quisesse reformar, ela tinha que pedir autorização para a prefeitura e a prefeitura tinha que pedir autorização para o DAC, para o Departamento de Aviação Civil. Essa era a regra. E tudo o que aconteceu de 79 para cá foi uma estagnação. Um bairro com uma quantidade enorme de lotes, é a coisa mais linda do mundo, aquela região, os mapas antigos. E pessoas que investiram dinheiro, muitos de São Paulo, porque acreditavam no desenvolvimento do aeroporto internacional de Viracopos e tudo aquilo lá. E aquele tempo abria-se a rua e vendia lotes. Então as pessoas compraram muitos lotes e veio o decreto de 79 e acabou com o sonho de todo mundo. Parou, acabou o sonho. E essa região ficou congelada, aquela fazenda, aquele mato, uma comunidade dentro do Campo Belo pequena, uma comunidade no Jardim Fernanda também muito pequena, e uma comunidade no Jardim São Domingos muito pequena, e uma comunidade no Vila Palmeiras também muito pequena, e uma região rural, uma área rural no entorno do grande aeroporto internacional de Viracopos, que naquela época não era tão grande, era pequenininho. Então, nesta época, com o decreto, esta região ficou congelada durante muito tempo. Já na década de 90, com as autorizações ou desautorizações, ou falta de gestão, ou condição social, nós não podemos julgar apenas de forma negativa, nós tivemos as grandes ocupações que as cidades vizinhas não aceitavam, como Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, não aceitavam. Campinas acabou assumindo esta responsabilidade social e nós tivemos as duas maiores ocupações da América Latina. Duas grandes ocupações, dois grandes problemas sociais para a região metropolitana e para Campinas. E com isso, a região começou a se desenvolver, mas de uma forma totalmente desordenada. E com a sua desorganização, o decreto ainda existia. Ele nunca acabou. Então começou-se uma luta para sobrevivência, a manutenção desta população e, do outro lado, uma luta para derrubar as leis que não deixavam com que o desenvolvimento chegasse. Por que não tem posto de gasolina lá na região do aeroporto de Viracopos? Porque a lei não permite. A lei não permitia, na verdade, agora eu posso corrigir isso. A lei não permitia até o ano passado. De 79 até o ano passado, não era permitido nenhum tipo de empresa, posto de gasolina, supermercado grande. A própria rodovia Miguel Melhado Campos ficou aguardando. Escolas, nós perdemos muitas escolas entre 2016 e 2018, perdemos muitas escolas porque não conseguíamos fazer as escolas, porque dependíamos do DAC. E de repente as coisas mudaram. E aí nós conseguimos hoje fazer com que a regularização fundiária, o plano diretor
trouxesse no bojo a lei de uso e ocupação do solo e dentro do plano diretor a obrigação de regularização fundiária. Então nós mudamos a rota que era de destruição, estagnação e quebramos todas as leis, todas as palavras, muitas vezes detalhes em palavras em artigos. Nós fomos lá e pedimos que fosse pensado e tirado e inserimos em todas as, onde foi possível colocar, nos artigos que fossem possível, a área de requalificação para fins de regularização fundiária. Então, por isso, a região do Campo Belo se tornou um importante ator no contexto da regularização fundiária, que, tirando o Osiel, que já está muito bem andado, porque era uma gleba única, já é um trabalho bastante antigo, hoje já está recebendo até o asfalto, muita infraestrutura. A região do Campo Belo tinha o decreto de utilidade pública do aeroporto, a macrozona 7 que o destruía e não dava nenhuma condição para aquela população poder realmente reivindicar os seus direitos, especialmente de regularização fundiária. O senhor citou aí o plano diretor e estratégico, né? Só para o pessoal de casa não ficar com dúvida, o que é esse plano diretor e como vai beneficiar aí a população a aprovação dele? Das políticas anteriores, na época do neoliberalismo, aí, antes da tomada realmente da esquerda, começou-se um grande movimento de controle social que são os conselhos. Os conselhos nascem e começam a fazer com que a população seja ouvida. E desses conselhos nasceram funções sociais e entre uma das funções sociais da cidade era a lei do plano diretor. Campinas fez um plano diretor no ano de 2006 e ele tinha a obrigação de ser renovado, ele é obrigado a ser renovado de 10 em 10 anos. Ou seja, você tem que planejar a sua cidade para os próximos 10 anos. E este planejamento aconteceu de forma importante para a cidade de 2006, que era um dos primeiros planos diretores, mas não contemplou de forma nenhuma as necessidades de uma cidade como Campinas. E era necessário que fosse feito entre 2013 e 2016 um complemento deste trabalho, mas não fora feito, houvera grandes debates na cidade. Construímos um plano diretor desde 2013 até o ano de 2016, com mudanças de secretário, quedas de secretário, problemas, os mais diferentes problemas, mas com muito debate social, nas mais diferentes comunidades, dentro das favelas, nas igrejas, nos sítios, onde era necessário, foram feitos debates para que pudéssemos produzir um plano diretor. E esse plano diretor foi aprovado no ano de 2018 e sancionado pelo prefeito, o que deu uma nova característica para a cidade de Campinas, tanto no sentido de novas unidades habitacionais, que Campinas tem um déficit hoje de quase 40 mil unidades habitacionais. Tem 40 mil pessoas morando em lugares riscos ou aguardando casa. Então é um trabalho que precisa continuar e foi feito pelo plano diretor a inserção do plano diretor, dentro do plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, que redetermina o solo da cidade, as avenidas principais, as artérias principais, onde devem ser feitas as indústrias, as casas, e desta mesma forma fora colocado dentro do plano diretor de lei de uso e ocupação do solo a regularização fundiária como forma de trazer a dignidade àqueles que não tiveram acesso através da lei anteriormente, porque ela não contemplou, não houvera contemplação, até porque não existia lei que provesse isso. Então, a 13465 entrou dentro do plano diretor e está trazendo, é um grande trabalho, como eu disse, mas está trazendo para a cidade de Campinas uma nova era, um novo momento, onde nós acreditamos que fará realmente diferença ao futuro da cidade. Nós vencemos ontem, se eu não me engano, como a primeira cidade em inovação. É um trabalho que foi feito lá atrás também, não foi resultado de ontem para hoje. E nós acreditamos que é possível nos mantermos nesse ranking e também, junto com a inovação, com tudo isso que vem sendo colocado, levar qualidade de vida lá onde ainda tem esgoto correndo, lá na beira do córrego, levar a cultura e levar a educação para aqueles que realmente precisam e que muitas vezes estão sob a tutela de poder paralelo,
porque vivem dentro de comunidades que são extremamente violentas, às vezes, dentro de uma região maravilhosa como é a região de Campinas. O senhor citou aí a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Como que essa lei vai beneficiar ali, principalmente a região do Campo Belo? Então... Vai trazer mais desenvolvimento? Ela vai ajudar aquela população? Vai ajudar muito. Na verdade, a lei de uso e ocupação do solo, como a lei do puxadinho, era uma das leis mais esperadas da nossa cidade na última década. Era necessário que fosse feita esta lei, porque o que acontece é que a cidade é dinâmica, somos seres dinâmicos, e esse dinamismo faz com que a cidade cresça e se organize por conta própria. O ser humano usa os próprios meios, né, aonde ele está, para poder se organizar. Então não é um processo de organização feito do Estado para o cidadão. Não, é um processo de organização social e regularização que é feito do cidadão para o Estado, normatizar aquilo que existe de forma a fazer com que ele seja organizado, seja o mais organizado possível. Campinas caminha nesse sentido. A lei de uso e ocupação do solo não apenas, para toda a cidade, ela vem trazendo grandes desenvolvimentos. Avenidas que muitas vezes não eram permitidas, ou as pessoas não conseguiam alvará, hoje já estão conseguindo. Vias de fluxo que muitas vezes não eram reconhecidas pelo poder público, hoje já estão sendo reconhecidas. Nós conseguimos separar dentro da cidade as áreas onde serão construídas casas, onde serão construídas moradias, com uma visão muito importante que também vem lá do passado desses coletivos, que são as zonas de centralidade. As zonas de centralidade, Campinas é uma cidade muito grande, ela é espraiada. A região do Campo Grande são 18,7 quilômetros que o BRT está sendo feito. A região do Ouro Verde são 14,3 quilômetros. A região do entorno do aeroporto de Viracopos, a região do Barão Geraldo, então a cidade é espraiada. E o objetivo qual é? É que haja zonas de centralidades dentro dessas regiões. Por exemplo, Sousas, Aparecidinha. E o objetivo é que estas áreas destes entornos produzam por si só uma grande quantidade de empresas, serviços bancários, para que a pessoa possa morar também na região e talvez ir de bicicleta, não precisar viajar lá do Campo Belo até o Barão Geraldo ou lá da Aparecidinha até Valinhos. A ideia é que nós possamos fazer zonas de centralidade e essas zonas de centralidade tragam maior quantidade de serviços e maior qualidade de vida. A lei de uso e ocupação do solo vem fazendo isso, trouxe no bojo isso. E o que é mais importante, aí eu vou responder a sua pergunta, para a região do entorno do aeroporto de Viracopos com o decreto de 79, tudo era proibido, tudo era proibido. E o que era mais interessante, que eles puseram uma sigla, era CSE e CSE 1. Que é uma zona especial, não pode fazer nada. Tudo que vai fazer não tinha alvará. Os empresários da região do entorno do aeroporto sofreram muito, entre eles eu. Eu me lembro que para eu conseguir uma certidão, um ofício, que era obrigação, uma certidão da prefeitura, eu tive que entrar com ação na justiça. Foi incrível isso. E não era, nem isso eles davam, e aquela visão de que Campo Belo será desapropriado, lá não dá para fazer nada. E foi essa história. E a lei de uso e ocupação do solo mudou tudo isso, junto, claro, com o plano diretor. Hoje nós temos dentro da região as áreas que são separadas para grandes comércios. Quando eu digo grandes comércios, não são grandes indústrias, são grandes comércios. Teremos áreas residenciais, hoje só na região do entorno do aeroporto. Com a nova lei de uso e ocupação do solo, nós teremos aproximadamente 10 mil novas unidades habitacionais, novas, entre lotes, apartamentos e casas. Junto com isso, junto com o trabalho que for elaborado pelo plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, foram liberados em torno de 7 milhões de metros quadrados em áreas para produção ou construção de indústrias. Ou seja, essa ideia de área de centralidade, local para as pessoas morarem e local para as pessoas trabalharem. E nós temos também no bojo,
trazendo mais ainda qualidade, um dos maiores aeroportos do Brasil, que é o Aeroporto Internacional de Viracopos. Então é uma região que está totalmente pronta para crescer. O decreto de 79, o decreto de 2005, o decreto de 2006, a macrozona, todos não existem mais, não existem mais. Hoje o que existe é um novo plano diretor, uma nova lei de uso e ocupação do solo, que traz dentro do bojo a importância e a obrigação de fazer a regularização fundiária e traz também para o cidadão que é morador daquela região a segurança jurídica de ter o seu bem e também para o empresário que quer colocar um empreendimento a capacidade de colocar e ter a sua regularidade. Então tudo o que era necessário ser feito e que nós aguardamos desde 79 aconteceu. Agora é todos se unirem, nós como cidade, nós como comunidade, não apenas uma comunidade, mas como comunidade planetária, nós nos unirmos e tirarmos da miséria aqueles que ainda continuam lá. Essa é a nossa obrigação, é um trabalho muito grande que tem que ser feito, mas nós vamos fazendo através de ações e normatizações. Esse é o trabalho do vereador. Vereador, pegando aí essa última fala do senhor, achei interessante deixar aqui bem frisado que a regularização, o plano diretor, a lei aí de uso e ocupação do solo não vão beneficiar, né, apenas uma comunidade, um bairro ali, outro aqui. A cidade inteira vai ganhar com isso, né? Um desenvolvimento para todos. Para todos, para todos. Na verdade, ele traz não apenas o desenvolvimento, a segurança jurídica, ele traz estabilidade, ele traz recursos, ele traz mais recursos, porque imaginemos uma comunidade onde falta infraestrutura. A partir do momento que regularizou, já vai entrar numa fila de asfalto, ou seja, nós já vai ter uma infraestrutura, drenagem, é necessário fazer escolas, é necessário que sejam feitas creches, é necessário que sejam desenvolvidas atividades culturais, então são movimentos que fazem com que a infraestrutura chegue e do lado, muitas vezes, das pessoas mais abastadas ou que tenham uma melhor condição financeira. Muitas vezes a pessoa foi lá, está lá, mora 20, 30 anos, fez como diz a lei do puxadinho, fez um puxadinho e não existia norma jurídica para que essa pessoa pudesse pagar por aquilo e regularizar. Então a regularização fundiária, ela traz tranquilidade jurídica, traz segurança, traz estabilidade, traz infraestrutura, tira da miséria, às vezes aparta, faz com que o Estado chegue onde ele nunca conseguiu chegar, porque muitas vezes a pessoa vivia às margens e não conseguia ser visto pelo Estado. Até talvez fosse visto pelos políticos, mas não pelo Estado, para que o Estado realmente pudesse agir e fazer um programa de resgate social. Então, eu fico muito entusiasmado em falar de regularização fundiária, lei de uso e ocupação do solo, plano diretor, tendo em vista que eu compreendo que foi a minha missão, na verdade. Quando eu for eleito em 2012, eu estava lutando contra a lei da Macrozona 7 e sabia do grande problema que eu estava enfrentando. Então, para mim, é um orgulho muito grande poder ter feito parte dessa história e saber que mesmo muitas vezes, como eu disse, eu não enxergue tudo o que vai acontecer no futuro, mas eu fiz parte da história no sentido de ser um semeador para que pudéssemos realmente não deixar para o futuro um legado como fora deixado para nós, de crianças vivendo sobre o esgoto a céu aberto e sob a violência doméstica e com a gravidez na adolescência, de forma que nós não podemos aceitar como natural em nossas vidas, em nossas cidades e numa sociedade como a nossa, que é uma grande sociedade. E o legal é que tudo que a gente falou no programa de hoje teve a participação ativa da população, né? Teve a participação ativa. Uma das coisas mais importantes que aconteceu, apesar dos grandes debates e debates acalorados entre eles, eu mesmo participei de debates extremamente tensos, foi justamente isso. Passou pelos mais diferentes rincões da cidade, desde oeste, sul, leste, nas escolas, nas igrejas. Eu participei de muitas reuniões em igrejas. Falta maturidade, é até perigoso falar, falta maturidade ainda à sociedade para entender a importância que ela tem no processo.
E isso eu percebia muitas vezes conversando, porque são de todos que muitas vezes participavam, poucos realmente tinham a consciência ou a importância que tinha aquilo para a vida futura. Mas é assim que se constrói uma democracia, é assim que se constrói uma república, através de conversas, diálogos, entendendo o que o cidadão sente e normatizando aquilo que é importante para ele. Então, antes da gente encerrar o Em Pauta de hoje, eu queria que o senhor fizesse o convite aí para o pessoal de casa. Câmara sempre aberta para a população, o gabinete do senhor também. É muito importante trabalhar em conjunto. Obrigado. É uma oportunidade linda, maravilhosa para nós. Meu gabinete é o 25, nós temos um trabalho enorme para a cidade toda de Campinas. É claro que temos um carinho especial pela comunidade da região sul de Campinas, não porque pela sua necessidade, pela sua exigência de trabalho, que demandou muitos anos, como vocês podem perceber, de trabalho, com o sucesso que está tendo, mas se você tem no coração o desejo de fazer o bem, de buscar o bem, de produzir uma sociedade melhor e mais justa, o Gabinete 25 está à sua disposição. Nós não resolvemos problemas, nós nos juntamos para pensarmos em uma solução. E se você tem alguma ideia ou alguma coisa que você queira fazer e quer contar com a nossa ajuda, o Gabinete 25 vai estar sempre com as portas abertas a fim de, como eu disse, sermos semeadores de um mundo melhor. E assim, então, eu também aproveito para agradecer ao senhor por disponibilizar esse tempo para explicar o que acontece aqui para a gente, né? Para o pessoal que está assistindo a gente também tem que saber o que se passa na Casa Legislativa, né? Como eu disse bem no começo, para nós é um importante veículo para podermos falar com a comunidade e tratar dos assuntos que vêm sendo trabalhados. É claro que o tempo muitas vezes é exíguo em função da grande quantidade de informações, mas para nós é um grande privilégio e sempre que puder estaremos aqui informando você e podendo ser entrevistados por essa equipe maravilhosa. Vereador, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia e audiência. O programa Em Pauta volta amanhã e a gente se vê. Tchau!